Algumas dores não gritam. Elas se escondem atrás de compromissos cumpridos, de respostas automáticas, de um "tá tudo bem", dito com a voz quase firme. São dores que se acumulam aos poucos, até que um dia, o corpo cansa. A mente se esvazia, e a alma, silenciosamente, começa a pedir por algo que vá além de sobrevivência. É nesse ponto, no meio do colapso interno que ninguém vê, que começa o verdadeiro despertar. Muitos passam a vida tentando se livrar da dor. Como se ela fosse uma falha do sistema. Como se o sofrimento fosse algo a ser escondido, reprimido, combatido. Mas o estoicismo ensina outra coisa. Marco Aurélio, enfrentando perdas, guerras, doenças, não pediu alívio, pediu lucidez. Escreveu: "Se está em seu poder, transforme. Se não, aceite com dignidade." E nesse gesto silencioso, ele encontrou não um alívio, mas uma força que não dependia do que acontecia fora. A dor, quando acolhida com consciência, não destrói. Ela revela. Carl Jung dizia: "Aquilo que negamos nos submete, aquilo que integramos nos transforma. Negar sua dor é se manter escravo dela. Integrá-la é caminhar com ela, até que ela mude de forma, e mude você também. A dor, então, não é mais inimiga. É um espelho. É um chamado. É o ponto onde a resistência se encontra com a verdade." Este vídeo é para quem já cansou de tentar parecer forte. Para quem quer ser forte de verdade, a partir da dor, e não apesar dela. Aqui, você não vai ouvir frases feitas. Vai encontrar 15 meditações estoicas. Práticas que não te ensinam a ignorar o sofrimento, mas a transmutá-lo. A elevar o que te fere até que isso se torne fundamento. A caminhar com maturidade emocional, mesmo quando o chão parece incerto. São meditações para quem quer aprender a atravessar a dor com presença. Não para fingir que ela não existe, mas para viver com ela de forma mais elevada, mais firme, mais lúcida. Porque a sua dor não precisa ser o fim do caminho. Ela pode ser o início da sua maior reconstrução. Se essa mensagem já tocou algo em você, comente: "Minha dor não me cala. Ela me revela." Agora respire. Fique. Porque o que começa a seguir pode não aliviar de imediato, mas vai entregar força, real, silenciosa e irreversível. Nem toda dor é punição. Às vezes, é revelação. Há dores que chegam sem anúncio, dores que não vêm de grandes quedas, mas de um acúmulo silencioso. Dores que não aparecem nos exames, que não podem ser explicadas a ninguém, mas que tomam conta por dentro como se algo estivesse desabando onde antes havia direção. Você respira, mas não sente alívio. Você acorda, mas não sente começo. Você faz tudo certo, mas ainda assim dói. E nesse instante de silêncio profundo, a mente busca explicação e não encontra. É nesse tipo de dor que ninguém entende, que poucos respeitam e que você mesmo tenta ignorar, que mora o primeiro ponto de virada. Porque talvez a dor não esteja te punindo. Esteja tentando te mostrar o que você não quis ver, o que ficou esquecido debaixo do tanto faz, o que foi enterrado em nome da força, o que foi tolerado por tempo demais. A dor, quando escutada com presença, se torna linguagem, se torna sinal, se torna revelação. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para parecer forte. Ele escreveu para se sustentar no meio do caos. E em meio a doenças, traições e perdas irreparáveis, ele não perguntou: "Por que isso está acontecendo comigo?" Ele escreveu: "Se está em seu poder, transforme. Se não, aceite com dignidade." Porque ele sabia que a dor que não pode ser controlada deve ser decifrada, e só quem decifra transforma. A dor só é punição para quem se recusa a ouvir. Não são os eventos que te perturbam. É o significado que você dá a eles. Epicteto nos lembra disso.
Mas antes do significado existe o silêncio da dor que ainda não foi nomeada. E é aí que começa a meditação. No espaço entre o que você sente e o que ainda não compreende. Quando você para. Quando respira com profundidade. Quando pergunta em voz interna: o que essa dor está tentando me mostrar que eu ainda não tive coragem de ver? Talvez ela esteja dizendo que você se desconectou de si ao tentar agradar demais. Talvez ela esteja sinalizando que aquele lugar, aquela pessoa, aquele padrão não te servem mais. Talvez ela apenas queira que você pare de correr, de compensar, de silenciar o grito que o corpo já começou a emitir há meses. A dor não mente. A dor não é aleatória. A dor tem endereço. E quase sempre, esse endereço é a parte de você que ficou esquecida em nome da performance. A mente quer controle, mas a alma quer verdade. E a verdade às vezes dói. Não porque é cruel, mas porque exige um realinhamento. E realinhar é reorganizar tudo o que você já sustentava por hábito, por medo, por repetição. Quando você se permite olhar para a dor com olhos estoicos, você começa a ver a função antes do desespero. Você começa a ver sentido antes de buscar cura. E é aí que tudo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Imagine o fogo. Ele queima, consome, assusta. Mas ele também purifica, aquece, transforma. A dor é esse fogo interno. Ela só destrói quando você não entende sua função. Mas quando você permanece, ela começa a clarear, começa a limpar, começa a revelar o que havia por trás do medo. E o que há por trás do medo é você, inteiro, vivo, pronto para renascer com uma presença que antes não existia. Pergunte-se hoje com sinceridade: essa dor está tentando me destruir ou me direcionar? E escute. Escute com o corpo, com a respiração, com a humildade de quem não precisa mais parecer invencível para ser verdadeiro. Porque nem toda dor vem para te quebrar. Algumas vêm para te despertar. A próxima meditação vai ainda mais fundo. Ela mostra como você pode sentir sem se perder. E como voltar para si, mesmo quando tudo dentro parece um caos. 2. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Há dias em que a tristeza parece tomar conta de tudo. Ela não avisa, não grita, mas se instala como um véu sobre a sua visão. Tudo perde cor. O mundo desacelera. E dentro de você, algo começa a pesar. Não é uma dor específica, é um estado. E nesse estado, você começa a acreditar que isso é quem você é. Que essa emoção não é passageira, é sua identidade. E isso, silenciosamente, te prende. Mas você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Essa é uma das chaves mais profundas do estoicismo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E isso se aplica também aos nossos sentimentos. O problema não é a tristeza. É a conclusão que tiramos dela. O problema não é o medo. É o rótulo que damos quando ele aparece. Fraco, desajustado, incapaz. A mente colapsa quando ela se funde com o que deveria apenas observar. Há uma distância sagrada entre você e suas emoções. E essa distância precisa ser habitada com consciência. Quando você diz, estou triste, você se reduz a um estado. Mas quando você diz, estou observando tristeza em mim, você se reposiciona como agente, como consciência, como presença firme diante do que te atravessa. Essa diferença muda tudo, porque você deixa de ser refém e começa a ser testemunha. A prática é sutil, mas profunda. Nomeie a emoção em terceira pessoa. Hoje percebo medo. Hoje noto ansiedade. Hoje observo raiva. Isso cria espaço interno. Isso devolve o poder de escolha. Porque quando você é a emoção, não há escolha. Você reage. Mas quando você observa, há pausa. E na pausa, nasce a liberdade. Imagine o céu.
Um céu limpo, sereno, imenso. De repente, nuvens se formam, algumas densas, outras leves, algumas escuras, outras passageiras. Mas o céu não deixa de ser céu. Ele não se desespera com as nuvens. Ele não se apega ao sol nem à tempestade. Ele apenas é. Assim é você. O céu da sua consciência permanece, mesmo quando nuvens densas de dor emocional cobrem sua visão. Você continua lá, inteiro, observador, calmo, mesmo quando em movimento. E isso não é indiferença, é poder. É a capacidade de sentir sem se afundar, de acolher sem se confundir, de ser humano, sem se perder no que é passageiro. O estoico não evita a emoção. Ele só não se mistura com ela a ponto de esquecer quem é. Pergunte-se agora: o que estou sentindo? Ou o que estou sendo arrastado a acreditar que sou? Reposicione-se, retome o leme, respire com a presença de quem sabe que tudo passa, inclusive o que parece que vai ficar para sempre. Porque você não é a tristeza. Você é quem a escuta. Você não é a ansiedade, você é quem a contempla. E isso é liberdade emocional. A próxima meditação revela um segredo que quase ninguém ousa aceitar. Você não precisa esperar a dor passar para voltar a viver. É possível recomeçar, mesmo sentindo tudo. 3. A dor não precisa passar para que você viva. Você pode viver apesar dela. Muita gente adia a própria vida esperando a dor acabar. Quando eu melhorar, eu volto. Quando tudo isso passar, eu recomeço. E assim, os dias vão sendo empurrados para depois. A rotina vira espera. A mente se prende na ideia de que viver com intensidade só é possível na ausência da dor. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. A presença não exige que tudo esteja bem. Exige que você esteja inteiro, mesmo que ferido. Marco Aurélio sentia dores físicas terríveis, problemas respiratórios, inflamações crônicas, noites sem descanso. E mesmo assim, ele escrevia. Ele comandava, ele servia, ele refletia. Não porque ignorava a dor, mas porque não a colocava como condição para agir. Ele compreendia que a dor é parte do caminho, e que viver apesar dela é o verdadeiro ato de força interior. Porque há poder em continuar mesmo quando tudo dentro de você pede pausa. A maioria das pessoas acredita que só poderá voltar a viver quando a dor for embora. Mas o tempo não espera a cura completa para avançar. E você também não precisa. A vida está acontecendo agora, mesmo entre rachaduras, mesmo entre lágrimas, mesmo entre cicatrizes abertas. A flor não espera a terra estar perfeita para crescer. Ela apenas cresce, com sol, com chuva, com vento, e ainda assim, floresce. A ação consciente gera alívio antes da cura. Isso é uma verdade pouco dita, mas absolutamente real. Quando você toma uma atitude, mesmo pequena, em meio à dor, algo dentro de você reorganiza a esperança. Não como ilusão, mas como direção. E é essa direção que sustenta. Porque mesmo quando você não pode mudar o que sente, você ainda pode escolher como responde. E a resposta mais estoica é continuar. Sem pressa, sem peso. Mas continuar. Crie uma microação diária. Algo que você consiga fazer mesmo nos dias mais difíceis. Uma caminhada de 5 minutos. Preparar uma refeição com presença. Organizar um canto da casa com intenção. Escrever uma única frase que te lembre quem você é. Não pelo resultado, mas pelo gesto. Pela firmeza que esse pequeno movimento carrega. Pela decisão de não esperar mais para existir. Viver com dor não é fracasso, é maturidade, é aceitação ativa, é você dizendo: ainda está difícil, mas eu não vou parar de ser quem sou. E isso, muitas vezes, é o que transforma o ambiente interno. A dor não some, mas ela para de dominar. Ela passa a caminhar ao seu lado, e não à sua frente. Ela deixa de ditar o ritmo e começa a ser apenas parte da paisagem. Pense nisso. A vida que você está adiando já está aqui.
E talvez a cura que você espera só vá chegar quando você parar de esperar e começar aos poucos a viver de novo. A próxima meditação é para quem vive lutando contra a realidade. Ela revela o que acontece quando você para de brigar com o que é e começa a respirar em paz com o que não pode ser mudado. 4. A realidade não te fere, sua resistência a ela sim. A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece, vem da forma como lutamos contra o que acontece. Queremos que a dor vá embora antes do tempo. Queremos que as coisas façam sentido enquanto ainda estão em pedaços. Queremos que as pessoas sejam como prometemos para nós mesmos que elas seriam. Mas o mundo não muda só porque você deseja. E a realidade não se dobra à expectativa. É nessa tensão entre o que é e o que você gostaria que fosse, que a dor se intensifica. Jung dizia: o sofrimento vem da não aceitação. E os estoicos sabiam disso muito antes. Eles nos ensinaram que há duas ordens na vida: aquilo que você pode influenciar e aquilo que só pode ser aceito. Confundir essas ordens é a raiz de muito sofrimento. Você tenta mudar o outro, tenta controlar o tempo, tenta impedir que algo inevitável ocorra. E quando não consegue, o que é natural, se frustra, se desespera, se esgota. O estoico, porém, treina a mente para acolher o que é. Ele não se conforma com tudo, mas aceita aquilo que não está sob seu domínio. E age, com firmeza e serenidade, naquilo que pode transformar. Essa distinção é libertadora, porque é no momento em que você solta a guerra contra o real que o corpo começa a descansar, que a mente começa a respirar, que a alma encontra espaço para reorganizar suas forças. Imagine um rio. Ele encontra pedras no caminho, obstáculos, resistências, mas ele não para, ele não grita, ele não tenta empurrar, ele contorna, ele segue, ele se adapta sem se perder, e por isso ele chega, ele flui. Assim deveria ser o nosso movimento interior, um fluxo lúcido, uma ação sem rigidez, uma entrega que não é fraqueza, é sabedoria. Quando você aceita o que não pode mudar, algo se abre dentro. É como se uma parte sua dissesse: eu reconheço o que é, e mesmo assim, continuo. Essa frase silenciosa tem poder, porque ela quebra o ciclo do desespero. Ela desfaz o nó da expectativa. Ela não elimina a dor, mas a reposiciona. E nesse reposicionamento, há paz. A paz que não depende das circunstâncias, a paz que nasce do reconhecimento da verdade. Experimente esse gesto estoico simples. Respire profundamente e, ao expirar, repita em voz baixa ou internamente: aceito o que é e cuido do que posso. Repita 3 vezes. Depois sinta. Sinta o que se move dentro. Talvez você perceba que parte da sua dor não era dor. Era resistência. Era luta. Era apego ao que já não pode voltar. Ao que nunca esteve no seu controle. Soltar não é desistir. É deixar de sofrer por manter uma corda que já machuca. E quando você solta, a vida volta a circular. As respostas voltam a surgir. A energia retorna. Porque você não está mais exausto por tentar vencer o que não era batalha, era só realidade pedindo aceitação. E se agora você começou a respirar com mais clareza, o que vem a seguir é ainda mais poderoso. A próxima meditação revela como aquilo que te fere também pode ser o que te molda, silenciosamente, para algo maior. 5. O que te fere também te forma. Algumas marcas não desaparecem, não importa quanto tempo passe. Você pode seguir em frente, criar novos capítulos, mudar de ambiente, mudar até o tom da sua voz. Mas há dores que permanecem, não como feridas abertas, mas como cicatrizes que vivem em silêncio. E é fácil olhar para essas cicatrizes com ressentimento. É fácil desejar que nada daquilo tivesse acontecido. Mas o estoicismo nos convida a outro olhar. Não é o que aconteceu que te prende. É o que você decidiu fazer com isso.
A dor não é escola para quem se esconde, mas para quem permanece, ela ensina. E ensina mais do que livros, mais do que conselhos, mais do que qualquer palestra sobre superação. Porque a dor, quando encarada com coragem, molda, forja, refina, expõe e fortalece. O que você viveu não precisa ser sua prisão. Pode ser sua base. Pode ser a estrutura que sustenta a versão de você que hoje tem mais clareza, mais critério, mais maturidade. Mas é preciso coragem para olhar para trás sem se vitimizar. Para encarar o passado como fonte de compreensão e não como âncora de sofrimento. Os estoicos sabiam disso. Eles não fugiam do desconforto. Eles caminhavam em direção a ele, porque sabiam que evitar a dor é perpetuá-la, mas enfrentá-la é transformá-la. A pergunta que muda tudo é: o que essa dor moldou em mim que eu jamais teria aprendido sem ela? Talvez tenha sido sua paciência, sua firmeza, sua empatia, sua capacidade de enxergar o outro em silêncio. Talvez tenha sido sua autonomia, sua fé silenciosa, sua sensibilidade. Não é sobre romantizar o trauma, é sobre extrair sentido, é sobre deixar que o que te feriu também revele o que há de mais forte em você. Imagine uma espada. Ela não é forjada no conforto. Ela é batida, aquecida, dobrada, tensionada, até se tornar o que é. Você não precisa gostar do processo, mas pode respeitá-lo, pode reconhecê-lo, pode se honrar por ter passado por ele sem perder a essência, ou talvez até encontrando uma nova, mais verdadeira. Torne isso concreto. Escreva sobre uma dor antiga, mas com uma nova perspectiva. Pergunte-se: o que isso me deu, além do que me tirou? A resposta não virá de imediato, mas a pergunta já muda o campo interno. Porque muda a forma como você olha para si, e quem muda a forma de olhar, muda o que sente, muda o que carrega. Você não precisa mais repetir a dor. Você pode integrá-la, dar nome, dar função, dar um lugar de aprendizado. E assim, ela para de doer. Não porque desaparece, mas porque encontra repouso. Se até aqui alguma dessas meditações já te fez enxergar sua dor com mais clareza, considere se tornar membro por menos de R$ 8 por mês. O que construímos em silêncio transforma. Lá a jornada continua, com conteúdos que aprofundam, fortalecem e estruturam de verdade. E agora, quando você começa a perceber que a dor pode te formar, vem a próxima verdade estoica. Talvez você não precise superar nada. Talvez o que você precisa seja integrar. 6. Você não precisa superar, precisa integrar. Há uma pressão invisível que acompanha quem sofre. A expectativa de superação. O imperativo de seguir em frente, como se o tempo por si só fosse capaz de curar. Como se o silêncio fosse esquecimento. Como se a única forma de continuar fosse apagar. Mas e se não for assim? E se a cura não estiver em deixar para trás, mas em trazer para dentro? Em acolher o que aconteceu, dar nome ao que sentiu e reorganizar as partes perdidas em um novo todo, mais verdadeiro, mais profundo, mais inteiro? No estoicismo, não existe essa corrida pela vitória emocional. O que há é consciência. O que há é presença diante do que ainda pulsa. Porque o que é reprimido volta. E volta mais forte. Carl Jung dizia: tudo o que é reprimido retorna disfarçado. E muitas vezes, o que você chama de sabotagem é só dor mal digerida. O que você chama de procrastinação é só emoção mal compreendida. E o que parece fraqueza é só um pedido interno de integração. Integrar é permitir que a dor tenha voz, mas não comando. É dizer: você pode existir aqui, mas não dirige minha vida. É o equilíbrio entre não rejeitar e não se render. Entre escutar e conduzir. Entre sentir e não se afogar.
A dor, quando é integrada, muda de lugar. Ela deixa de ser centro, passa a ser alicerce, passa a ser memória viva, mas não dominante. Passa a ser o chão, e não mais o teto. O que aconteceu com você moldou. Mas o que você faz com isso agora transforma. Porque a dor não precisa ser superada como quem vence uma batalha. Ela precisa ser acolhida como quem compreende uma história. E quando você reescreve essa história, mesmo com as mesmas memórias, você muda o sentido. E quando muda o sentido, muda a sensação, muda o peso, muda o vínculo com o passado. A proposta estoica aqui é simbólica, mas poderosa. Reescreva a narrativa do que te quebrou. Mas reescreva com você como agente, não como vítima, não como personagem passivo, mas como alguém que, mesmo sem saber, sobreviveu. Fez o que pôde, protegeu o que era possível. E agora, com mais consciência, pode dar novo sentido ao que viveu. Isso não muda o passado, mas muda o que o passado faz com você hoje. Visualize isso como um alimento mal digerido. Ele permanece, fermenta, intoxica, mas quando você digere, o corpo assimila, usa o que serve, elimina o que não precisa e segue. O mesmo com a dor. Quando você reprime, ela intoxica sua presença, mas quando você integra, ela nutre e você cresce, não apesar da dor, mas a partir dela. Você não precisa se livrar de tudo para ser feliz. Não precisa apagar nada para começar de novo. Você pode levar junto o que viveu, mas de outro jeito, com outra leitura, com outra linguagem interna, com um novo lugar dentro de você, menos escuro, menos pesado, mais lúcido. E se agora você começou a olhar para dentro com mais compaixão, prepare-se. A próxima meditação revela como aquilo que você rejeita em si, silenciosamente, te aprisiona. E como acolher isso pode ser o começo da sua liberdade emocional. 7. O que você rejeita em si te aprisiona. Há dores que não vêm do que te aconteceu, mas do que você aprendeu a esconder. A vergonha por sentir demais, o incômodo por não reagir como os outros. A raiva silenciosa de ainda não ter superado algo que já era para ter passado. Tudo isso vai sendo colocado de lado, disfarçado de controle. Você segue agindo, produzindo, sustentando o que esperam de você. Mas por dentro, o esforço de manter essa máscara vai te exaurindo. E o que você tenta esconder de si, começa a controlar você. Epicteto dizia: você se torna escravo do que tenta esconder. Porque tudo aquilo que você rejeita dentro de si, continua operando nas sombras, te impulsionando sem que perceba, te sabota no meio de decisões importantes, te limita nas relações, te afasta do que é real. E é por isso que o acolhimento interno não é luxo emocional, é libertação, é ato de coragem, de maturidade, de reconstrução silenciosa. A sociedade nos ensinou a performar estabilidade, a sorrir mesmo quando tudo dói, a responder tudo bem, mesmo quando o corpo grita. E sem perceber, você vai se afastando da própria verdade. Vai se tornando alguém que funciona, mas não vive, que cumpre, mas não sente, que sobrevive, mas não se escuta. A dor, nesse contexto, vira inimiga, mas o estoicismo ensina outra coisa. A dor é linguagem. E a vergonha por sentir é apenas o reflexo de um mundo emocionalmente desconectado. Aceitar o que existe em você é o início da liberdade. Não significa se entregar ao caos. Significa parar de negar o que precisa ser ouvido. Quando você diz, eu me autorizo a sentir isso sem me julgar, uma parte de você relaxa, porque enfim pode existir, enfim pode falar. E quando fala, começa a se reorganizar, começa a se mover, começa a deixar de gritar. Use essa afirmação estoica como âncora. Eu me autorizo a sentir e a transformar sem pressa. Repita isso em voz baixa, com sinceridade, com entrega,
com o reconhecimento de que você está exatamente onde precisa estar para voltar para si. Porque a libertação não vem de parecer bem, vem de ser verdadeiro. Visualize um quarto escuro. Você entrou ali há anos, talvez. Com medo, com culpa, com vergonha. E sempre que pensa em voltar, sente o mesmo pavor. Mas acenda uma luz. Devagar. Veja os móveis. Veja o espaço. Veja que nada ali é tão perigoso quanto parecia, porque a luz da aceitação transforma. Transforma o pânico em presença. Transforma o segredo em clareza. Transforma o trauma em história contada com maturidade. E sim, pode haver dor nesse processo, mas é uma dor diferente. É a dor da cura. A dor de encarar o que foi negado e de finalmente escolher não mais se esconder de si mesmo. Porque o que você evita sentir, continua esperando para ser sentido. E o que você acolhe com firmeza e compaixão, começa a perder o poder de te paralisar. Se alguém passou pela sua mente durante essa mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, é a sua cicatriz que impede alguém de continuar sangrando em silêncio. E quando você permite que até suas partes mais frágeis existam com dignidade, algo novo começa a nascer. A próxima meditação revela o que acontece quando você acolhe a dor como parte de você, e não mais como inimiga. 8. A dor que você acolhe muda de forma. Há dores que se repetem, mesmo depois de anos, mesmo depois de terapia, de leitura, de oração. Você pensa que já passou, e de repente, ela volta. Às vezes sutil, às vezes intensa, às vezes em forma de insônia, de um pensamento recorrente, de uma reação desproporcional. E você se pergunta, mas eu não já superei isso? A resposta muitas vezes é que não, porque talvez você não tenha acolhido, talvez tenha resistido. E tudo aquilo que é resistido, permanece. O estoicismo não propõe anestesia emocional. Ele propõe transformação. E a primeira fase da transformação não é afastar a dor. É reconhecer sua presença, com firmeza, com respeito, com lucidez. Quando você acolhe uma dor, algo dentro de você se reorganiza. Porque a dor, como todo sentimento, quer existir. E quando ela é recebida com maturidade, ela deixa de gritar. Ela começa a falar. E nesse diálogo, ela começa a mudar. Neville Goddard dizia que o sentimento sustentado muda o campo externo. E o estoico sabe que o sentimento acolhido muda o campo interno. Não é mágica. É estrutura emocional. É reorganização vibracional. A dor que você abraça deixa de comandar. Porque você passa a conduzir. E nesse movimento você cresce, você expande, você amadurece sem perder a essência. Experimente esse gesto simples. Visualize a dor como uma figura. Dê a ela um corpo, um rosto, uma cor. E depois, fale com ela. Pergunte o que ela quer te mostrar. O que ela ainda guarda. O que ela ainda teme. Você vai se surpreender. Porque muitas vezes a dor só queria ser reconhecida. Só queria um lugar legítimo dentro de você. Não para ficar para sempre, mas para descansar. Para deixar de lutar por atenção. Imagine um monstro que vive trancado num porão, esquecido, ignorado. Até o dia em que, por instinto, ele começa a bater nas paredes, não por crueldade, mas porque precisa respirar, precisa existir. Precisa ser visto. A dor, quando reprimida, vira esse monstro. Mas quando acolhida, revela-se pequena, humana, compreensível. E você deixa de lutar, porque entende. Esse entendimento é maturidade espiritual. É inteligência emocional em estado puro. É você acessando uma camada de si que não busca mais o controle, mas a presença. Acolher é isso. É não rejeitar. É não reagir. É apenas observar com respeito aquilo que ainda pulsa e oferecer espaço. Isso não te enfraquece. Pelo contrário, te torna mais inteiro, mais verdadeiro, mais leve.
Porque a dor que é escutada não precisa mais comandar, e a vida, que estava suspensa esperando a dor passar, pode finalmente seguir com você, e não contra você. E quando você acolhe sua dor com essa presença, com essa coragem, a reconstrução começa de verdade. A próxima meditação é um lembrete profundo. Você não está atrasado, está apenas em processo. 9. Você não está atrasado, você está em reconstrução. Há momentos em que tudo ao redor parece estar em movimento, menos você. Os outros seguem, produzem, mudam, mostram conquistas. E você, parado. Ou pelo menos é o que parece. Porque ninguém vê o que está acontecendo por dentro. Ninguém vê a batalha silenciosa que você trava para não se perder, para se manter, para não colapsar de vez. E nessas horas, o pensamento vem como um golpe. Eu devia estar mais adiante. Mas talvez o seu caminho não seja de pressa. Talvez ele seja de profundidade. A reconstrução interna não se mede com prazos, não obedece calendários. Ela acontece em silêncio, muitas vezes invisível, sem plateia, sem reconhecimento. A semente não é inútil, porque ainda não brotou. O bambu chinês passa anos crescendo raízes antes de romper a terra. E quando rompe, cresce metros em poucas semanas. Mas o que ninguém vê é o que veio antes. O tempo de escavação interna. O tempo de preparação. O tempo do invisível. Marco Aurélio dizia: cada um floresce a seu tempo. E isso não é consolo poético, é sabedoria prática. Porque comparar o seu tempo de cura com o ritmo dos outros é trair a sua própria história. É desrespeitar o tempo que seu corpo, sua alma, sua mente precisam para se reorganizar. Você não está parado. Está se preparando, está se reformando, está se fortalecendo onde ninguém vê. A dor que você sente agora pode estar criando fundações. Pode estar te ensinando a ficar de pé com mais presença. Pode estar revelando camadas suas que só emergem quando tudo desaba. E isso, por mais difícil que pareça, é sagrado. É ali que sua força começa a mudar de tom. Ela deixa de ser força de aparência e vira força de sustentação. Use essa prática estoica como âncora do seu processo. Reescreva o ritmo do seu caminho com honra, não com pressa. Liste o que você tem reconstruído, não o que ainda falta. Nomeie os pequenos avanços, por mais discretos que sejam. Eles são degraus, eles são base. Eles são reais. E quando você começa a honrar o seu tempo, algo muda na vibração. A ansiedade cede lugar à clareza. O desespero vira presença. A urgência se transforma em direção. Você não está atrasado. Você está no tempo exato do que precisa acontecer em você. O problema é que fomos ensinados a valorizar apenas o visível. Mas o que sustenta não é o que aparece, é o que permanece. E você, se ainda está aqui, escutando, refletindo, respirando, você permanece. E isso já é força em estado bruto. Visualize sua dor como uma casa em reforma. Paredes no chão, poeira por todo lado, barulho, caos. Mas sob tudo isso existe estrutura, existe intenção. Existe alguém, você, reerguendo tudo com mais consciência. Cada tijolo agora é escolhido. Cada cor, cada espaço, cada novo limite é pensado. E quando essa casa estiver pronta, ela não será como antes. Ela será mais sua, mais firme, mais viva. E quando essa base começa a tomar forma, você descobre algo ainda mais profundo. A dor que persiste não é sinal de fraqueza, é sinal de constância. A próxima meditação revela que a sua maior força pode estar justamente naquilo que você ainda não desistiu, mesmo cansado. 10. A sua força está no que você ainda não abandonou, mesmo cansado. Existe um tipo de força que não faz barulho, não aparece em grandes feitos, nem em frases de impacto. Ela se revela no silêncio.
no gesto pequeno que se repete, na presença discreta de quem, mesmo cansado, escolhe continuar. E essa força, tão invisível quanto profunda, talvez seja a mais real que alguém pode ter, porque ela não depende de motivação, depende de raiz. E raiz não se vê, mas sustenta tudo. Há dias em que o corpo pesa e a alma parece opaca, o ânimo não vem, o propósito se esconde. E mesmo assim, você levanta, você responde, você cuida, você segue, e às vezes nem entende como. Parece pouco, mas não é. É resistência silenciosa, é coragem que não precisa de aplauso. É firmeza que nasce do valor que você dá à sua própria caminhada, mesmo quando ela parece não fazer sentido algum. O estoico não age porque sente vontade, ele age porque tem direção. Ele não depende do clima interno. Ele constrói um estado de presença que não cede ao cansaço emocional. Isso não significa insensibilidade. Significa estrutura. Significa entender que o movimento, mesmo pequeno, pode manter uma vida em pé, que o gesto mínimo pode impedir o colapso interno. E que constância, mesmo ferida, ainda é constância. Pense em um velho farol em noite de tempestade. Ele não brilha como em dias claros, mas ele continua aceso, mesmo com vento, mesmo com chuva, mesmo com ondas batendo, e por causa dele, alguém encontra o caminho. Talvez você esteja sendo esse farol agora, para si, para alguém, mesmo sem perceber. A sua força não está em nunca cair, está em não abandonar aquilo que importa, mesmo depois de cair. Está em cuidar do essencial mesmo quando tudo parece ruir. Está em sustentar o que é seu mesmo quando o mundo se mostra instável. Essa é a virtude da constância estoica. E ela nasce do reconhecimento de que cada gesto conta, cada escolha silenciosa constrói, cada dia resistido revela. Use esse lembrete como âncora. Eu me mantenho, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo em silêncio. Repita isso nos dias em que tudo pesar. E perceba o que isso move em você, porque há algo sagrado em continuar. Há algo valente em resistir sem precisar provar. Há algo profundamente honroso em manter a chama acesa, mesmo que pequena, mesmo que só por hoje. E não se cobre perfeição. Não se exija grandeza todos os dias. A flor não floresce toda manhã. A árvore não cresce a cada instante visível, mas estão vivas, estão em movimento, estão em entrega constante ao processo natural. Assim também é você. Parte do que está se tornando ainda está se formando onde ninguém vê. Liste hoje aquilo que você não abandonou, apesar do cansaço, apesar da dor, apesar das dúvidas. Essa lista é a prova concreta de que você está se reconstruindo, de que sua força não é ilusão, é realidade sustentada em cada decisão diária. E mesmo que pequena, ela já está moldando o que você vai se tornar. Se você busca um espaço íntimo, sem ruído, para continuar sua reconstrução, entre no nosso grupo do Telegram. É um refúgio para quem não quer só conteúdo, quer consistência emocional. E se essa constância silenciosa é o que te sustenta, a próxima meditação vai ainda mais fundo. Ela mostra por que transformar dor em força é processo, não milagre, e como a repetição emocional pode ser o seu maior aliado. 11. Transformar dor em força é um processo, não um milagre. Existe uma ilusão sutil, mas perigosa, que ronda quem está em processo de cura. A ideia de que a transformação precisa ser rápida, que sentir-se melhor deve acontecer logo após a compreensão. Que basta entender a origem da dor, e ela deixará de existir. Mas isso não é verdade. A dor não obedece comandos. O cérebro não se reorganiza num passe de mágica. E o coração precisa de tempo para voltar a confiar. No estoicismo, não existe espaço para promessas vazias. Existe processo. Existe repetição. Existe construção diária. A virtude para os estoicos é como um músculo.
Ela se desenvolve na constância, na prática, na exposição contínua ao que é difícil, sem ceder, sem fugir, sem se iludir. Porque força real não é fruto de um momento, é fruto de muitos momentos seguidos, em silêncio. Joe Dispenza afirma que o cérebro cria novos caminhos a partir da repetição emocional, e que sem esse treino interno, o corpo volta aos velhos padrões. Isso significa que mesmo depois de ter entendido algo, você ainda pode sentir como se nada tivesse mudado. E está tudo certo, porque o entendimento é o primeiro passo. Mas é na repetição que a estrutura se consolida. É no hábito de pensar diferente, agir diferente, escolher diferente, que a dor começa a se dissolver. A mente aprende por repetição. E se você passou anos alimentando padrões de autocrítica, culpa, medo e fuga, não será em 2 dias que uma nova identidade se firmará. Mas ela pode começar agora. Pode ser regada com intenção. Pode ser sustentada com firmeza. E aos poucos, os caminhos mentais antigos começam a perder força. As emoções aprendem novas rotas. A vida interna começa a respirar por outras vias. Essa é a prática estoica. Não buscar alívio imediato, mas consistência emocional. Não correr atrás de uma sensação, mas caminhar com disciplina, mesmo quando a dor ainda pulsa. Isso é maturidade. Isso é filosofia viva. Isso é espiritualidade aplicada ao corpo, à rotina, ao pensamento cotidiano. E é esse tipo de transformação que realmente sustenta, que realmente permanece. Crie hoje uma rotina de repetição emocional lúcida. Escolha uma afirmação estoica que faça sentido para a sua dor atual. Algo como, sou maior do que o que me atravessa. Ou, a dor não define meu valor. Ou ainda, eu me fortaleço enquanto continuo. Repita essa frase todos os dias por alguns minutos. Em silêncio, em voz baixa, ou até mesmo escrevendo. E observe o que começa a mudar. Porque algo muda, sempre muda. Quando você permanece, pense no músculo. Ele não cresce no primeiro esforço. Mas ele precisa do primeiro esforço para crescer. E cada repetição, mesmo pequena, constrói algo. Mesmo nos dias em que parece que nada acontece, algo está sendo firmado por dentro. Uma nova forma de existir. Uma nova presença. Uma nova força. E sim, haverá recaídas. Haverá dias em que você sentirá como se tivesse voltado ao início. Mas isso não é falha. Isso é parte do caminho. Todo o processo de reconstrução passa por ondas, por retrocessos momentâneos, por fases de dúvida. O que sustenta não é a ausência de dor. É a permanência, mesmo nela. Você não precisa de mais uma revelação. Precisa de repetição. Precisa de ritmo. Precisa de ritual. Algo simples, constante, que marque sua presença no mundo, que reafirme seu lugar, que diga ao seu sistema interno: estamos aqui, ainda em processo, mas vivos, firmes, inteiros. O estoico não espera se sentir pronto para agir. Ele age, porque sabe que é na ação que o preparo acontece. E quando essa ação é repetida com intenção, ela vira transformação real. Ela se transforma em nova forma de pensar, de sentir, de viver. Respire agora com essa consciência. Lembre-se, não é mágica. É processo, é decisão, é repetição. E o resultado disso é irreversível. Não porque tudo se tornará leve de repente, mas porque você se tornará leve mesmo quando o peso voltar. E se você já compreende que força não é milagre, mas decisão diária, a próxima meditação vai tocar uma memória que talvez você tenha esquecido. Você já sobreviveu a dias piores do que imagina. E isso diz muito sobre quem você já é. 12. Você já sobreviveu a dias piores do que imagina. É curioso como a mente esquece rápido as vitórias silenciosas, as batalhas vencidas sem testemunhas, os dias em que você quase não levantou, mas levantou. Os momentos em que parecia que nada mais fazia sentido, e mesmo assim você seguiu.
Há uma espécie de amnésia emocional que nos faz lembrar da dor, mas esquecer da força que usamos para atravessá-la. E isso cria uma distorção. Faz parecer que agora será impossível, quando na verdade você já superou piores. O estoicismo nos convida a olhar para trás com mais lucidez, não para viver no passado, mas para resgatar o que foi conquistado ali. Marco Aurélio escrevia para si, como se quisesse se lembrar constantemente da própria capacidade. E talvez você precise fazer o mesmo. Escrever, relembrar, registrar as vezes em que sobreviveu sem saber como, em que resistiu quando tudo dizia para parar, em que renasceu de um esgotamento, de uma perda, de um trauma. Você já foi mais forte do que pensa, já foi mais resiliente do que reconhece. Só que naquele momento, você não chamou isso de força, chamou de obrigação. Chamou de não tinha escolha, mas a verdade é que tinha, sempre tem. E você escolheu seguir, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem esperança. E isso diz muito sobre quem você é. Crie hoje sua linha do tempo da força. 3 momentos, 3 situações em que você atravessou algo que parecia insuperável. Reviva mentalmente cada detalhe. Lembre-se do que sentia, do que pensava, do que temia. E depois, olhe de novo. Você passou. Você sobreviveu. Você talvez tenha até florescido em alguma parte. Mesmo que ainda não tenha reconhecido isso como uma conquista. O cérebro tende a fixar mais facilmente o que dói. Mas você pode treinar sua mente para ancorar o que fortalece. Isso é prática estoica. É escolher onde fixar sua atenção. É decidir o que vai alimentar sua narrativa. Porque se você contar sua história apenas pelos traumas, ela será sempre um peso. Mas se você inclui também as vitórias, por menores que sejam, ela se torna base, se torna chão, se torna impulso. Visualize uma fênix. A cada queda ela renasce, mas esquece. Ela voa, mas se desconecta do próprio fogo. E o mundo, às vezes, trata a sua dor como algo exagerado. Como se você devesse estar melhor. Como se já tivesse passado tempo suficiente. Mas quem decide o tempo é você. Quem sustenta o processo é você. E quem sabe o quanto doeu, também é você. Lembre-se disso. O fogo que te queimou também te forjou. E por mais estranho que pareça, ele ainda está em você. Não como ameaça, mas como memória viva de que você pode. Pode cair, pode sangrar, pode se perder por um tempo, mas ainda assim, pode voltar. Escreva com clareza essa frase. Eu já fui mais forte do que me lembro. E posso ser de novo. Deixe essa afirmação se fixar. Não como mágica, mas como semente. Porque às vezes o que falta não é força, é memória, é lucidez sobre quem você já foi, sobre o que já enfrentou, sobre como chegou até aqui. E se ainda há dias em que tudo parece demais, pare, respire, retorne. Lembre-se, não se cobre mais um salto, apenas um passo. Porque esse passo pode ser o início de um novo ciclo, mais leve, mais consciente, mais alinhado com o que você já é, mesmo que tenha esquecido. E se essa meditação te fez lembrar da sua força esquecida, prepare-se para o que vem a seguir. A próxima reflexão mostra como a dor que te afastou do mundo pode ser exatamente a ponte que te reconecta aos outros. 13. A dor que te isolou pode ser a ponte de conexão com os outros. Há dores que nos silenciam, nos afastam, nos colocam para dentro como se o mundo tivesse ficado grande demais, barulhento demais, desconectado demais. Nessas horas, você se fecha, se cala, se protege e aprende pouco a pouco a mostrar só as partes que os outros toleram, as partes mais leves, mais gerenciáveis, mais palatáveis. Mas por dentro, segue inteiro e fragmentado, segue cheio, mas em silêncio. A dor, quando não acolhida com sabedoria, se transforma em muro.
Mas o que os estoicos compreendiam, e que poucos hoje percebem, é que essa mesma dor pode ser ponte. Pode ser o elo mais verdadeiro que você terá com alguém. Porque nada conecta tanto quanto a verdade compartilhada. A dor, quando dividida com dignidade, cura. Quando confessada com maturidade, une. Quando exposta com sabedoria, liberta. Marco Aurélio não escrevia para os outros, escrevia para si. Mas sua dor íntima, refletida em palavras, hoje é ponte entre séculos. Ele jamais imaginou que suas confissões silenciosas sustentariam outros por tantos anos. Isso revela algo profundo. Sua vulnerabilidade, organizada em lucidez, pode se tornar a base da força de alguém. E talvez já tenha se tornado. Talvez em algum momento, só o fato de você ter atravessado o que atravessou já tenha impactado alguém que nem imagina. A vergonha de sentir é uma herança social. Fomos ensinados a mostrar controle, não humanidade, a exibir sucesso, não processo, a esconder o caos até que ele se pareça com superação. Mas o que cura é o que é real. O que aproxima é o que é verdadeiro. E a dor, quando é assumida com humildade, mas sem vitimismo, se transforma em algo raro, um espelho onde o outro se vê. Não é sobre exposição emocional descontrolada, é sobre compartilhar com critério o que te moldou. É sobre olhar nos olhos de alguém e dizer: eu já passei por isso também. É sobre dizer, sem vergonha, que você não foi sempre forte. Que teve dias em que tudo em você queria parar, que teve fases em que você não se reconhecia, e que mesmo assim, de algum jeito, você está aqui. Isso é poder. Não porque te coloca acima, mas porque te conecta. A proposta estoica aqui não é criar discursos, é criar pontes. Compartilhe com alguém de confiança um aprendizado sutil que veio da sua dor. Algo pequeno, mas real. Uma frase, um gesto, uma lembrança. Algo que você carrega como cicatriz e que talvez possa servir de mapa para outro. Porque às vezes o que você viveu em silêncio é o que alguém precisa ouvir em palavras. Imagine duas pessoas caminhando lado a lado. Uma pensa que está sozinha, a outra também. Mas ao falarem da dor, com presença, com respeito, com verdade, percebem que estavam mais próximas do que sabiam. A dor nesse momento deixa de ser isolamento e vira alívio, vira compreensão, vira reconexão. Não subestime o impacto do que você viveu, nem o poder de transformar esse impacto em sabedoria compartilhada. O estoico não busca apenas autocontrole, ele busca alinhamento. E onde há alinhamento, há espaço para acolher, a si e ao outro. Sua vulnerabilidade, quando não é vergonha, é cura. E se nesse momento você sente que está pronto para dar esse passo, de reorganizar sua história interna com mais estrutura, existe um recurso a mais para te apoiar. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Se esse vídeo te entregou força prática, o pack de e-books de autodesenvolvimento vai te entregar estrutura. Não são promessas mágicas. São fundamentos emocionais e estoicos para te apoiar onde ninguém vê. E se você compreende agora que a dor pode ser ponte, o que vem a seguir vai reafirmar sua liberdade. A próxima meditação mostra que a dor não precisa mais ser seu nome. Ela pode ser apenas um chamado para algo que está tentando nascer em você. 14. A dor não te define. Ela só revela o que precisa nascer em você. Há momentos em que a dor parece tão intensa, tão presente, tão constante, que você começa a acreditar que ela é você. Ela toma forma nas suas palavras, nos seus gestos, no seu silêncio. Começa a influenciar a maneira como você se vê, como se posiciona, como interpreta o mundo. E sem perceber, a dor que era apenas uma experiência, vira identidade. Mas essa é uma armadilha sutil, porque o que você sente, por mais intenso que seja,
não é o que você é. É o que você está atravessando. É o que está tentando te dizer algo, te mostrar algo, te provocar algo. A dor não vem para te rotular. Ela vem para te convocar. Não é um fim, é um início, não é um rótulo, é um chamado. Epicteto dizia: não chame de mal aquilo que pode te fortalecer. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Porque você para de lutar contra o que sente e começa a escutar. Começa a decifrar. Começa a se abrir para a possibilidade de que essa dor, que hoje parece peso, pode ser apenas o empurrão necessário para algo que precisa emergir. Para uma parte de você que está sendo gestada. O problema é que a sociedade nos ensinou a associar dor à falha, à vergonha, ao erro. Mas a dor não é fracasso, é processo. É sinal de que algo está se movendo, de que uma parte sua está se expandindo, de que uma estrutura antiga está sendo desmontada para que outra mais alinhada possa nascer. Pense numa lagarta. Ela não entende no início por que precisa parar tudo, por que precisa se isolar, por que seu corpo começa a se transformar. O processo é desconfortável, escuro, estranho. Mas o que está acontecendo ali não é fim, é preparação. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia desintegração revela sua real forma, renascimento. Você pode estar nesse casulo agora, sentindo o peso da transformação, confundindo transição com fracasso. Mas não é fracasso, é gestação. É revelação. É o corpo se abrindo para algo que ainda não tem nome, mas que já é real. Já é verdade. Já está nascendo. A proposta estoica aqui é simbólica e prática. Dê nome ao que está emergindo em você por trás da dor. Não a dor em si, mas ao que ela está convocando. Mais firmeza, mais verdade, mais direção, mais autorresponsabilidade, mais presença. Dê nome, porque nomear é clarear. E quando você dá nome ao que está nascendo, você dá espaço, você dá forma, você dá permissão. A dor nesse contexto deixa de ser inimiga, passa a ser parteira, passa a ser impulso, passa a ser linguagem espiritual que não veio para te destruir, mas para te abrir, para te ampliar, para te entregar algo que antes estava adormecido e que só a dor conseguiu despertar. E sim, haverá medo, haverá dúvida, haverá dias em que você vai querer voltar à forma antiga, à zona conhecida, à versão de você que era mais fácil de sustentar. Mas lembre-se, essa versão antiga já não te serve mais. Ela já cumpriu seu papel. Agora é hora de nascer. Repita com verdade: a dor que eu sinto não define quem eu sou. Ela revela quem eu estou me tornando. E sinta o que isso gera em você. Sinta como muda o campo, como muda a vibração, como muda a sua posição interna diante do processo. Isso não é negação, é elevação. O estoico não foge do que sente, mas ele também não se rende ao rótulo. Ele atravessa, ele decifra, ele transforma. Ele usa a dor como direção e não como identidade. E essa diferença muda tudo. Visualize isso, você caminhando em meio à névoa, sem ver claramente o que está por vir, mas com uma chama interna acesa. Uma certeza silenciosa de que, mesmo sem entender tudo, você está indo na direção certa. Porque essa dor agora não é mais inimiga. É guia, é impulso, é mensagem. E quando você começa a ouvir essa mensagem sem medo, você descobre que a dor também pode ser sabedoria. A próxima meditação revela como a dor, quando bem compreendida, deixa de parecer castigo e se transforma em convite à maturidade. 15. Dor não é castigo, é convite à maturidade. A dor tem sido, por séculos, confundida com castigo, com karma, com dívida, com algo que você supostamente merece por ter feito ou deixado de fazer. É um pensamento que atravessa culturas, religiões, lares e linguagens. Você está pagando por algo, e de maneira inconsciente, essa crença se instala e cresce.
e contamina, e transforma sofrimento em culpa, e culpa em prisão. Mas o estoicismo oferece outro olhar, um que liberta, um que esclarece, um que transforma. Marco Aurélio escrevia: tudo o que acontece pode ser usado para o bem, não porque tudo é bom, mas porque tudo pode ser integrado com consciência. A dor, nesse ponto de vista, não vem para te punir. Ela vem para amadurecer partes suas que estavam adormecidas, enfraquecidas, negligenciadas. A maturidade emocional não nasce nos dias fáceis. Ela brota no meio da crise, no olho do furacão, no instante em que o chão desaparece, e ainda assim, você precisa continuar. Ali, você aprende a se ouvir de verdade. Aprende a soltar o que não pode mais ser carregado. Aprende a se reposicionar diante da vida, sem esperar que ela se acomode a você. O estoico entende que a dor não é um erro. É um chamado, um convite, um impulso para o realinhamento, para a lucidez, para a humildade que transforma. Porque há partes de nós que só amadurecem com fricção, só despertam com impacto, só florescem depois da queda. Reflita com honestidade. Se essa dor fosse uma lição, qual seria? Qual parte sua está sendo convocada a crescer? Qual hábito, padrão, crença ou relação precisa ser revisada, revista, redesenhada? Qual verdade está batendo na sua porta através desse desconforto? Sêneca dizia que o sábio não é aquele que não sofre, é aquele que transforma o sofrimento em sabedoria. E essa sabedoria não vem com respostas prontas, vem com perguntas sinceras, vem com presença constante, vem com entrega ao processo, mesmo quando ele não faz sentido de imediato. Visualize o ferro sendo forjado. Ele não é batido porque está errado. Ele é batido porque está sendo moldado. O mesmo com você. O que parece pancada pode ser lapidação. O que parece fim pode ser nascimento. O que parece injusto pode estar apenas revelando uma força que você nunca acessou antes. A maturidade não é a ausência de dor. É a capacidade de atravessá-la sem se corromper, de manter sua essência mesmo no escuro, de continuar respirando com intenção, mesmo quando tudo parece apertar, de fazer perguntas melhores, mais lúcidas, mais úteis, e de sustentar o silêncio quando a resposta ainda não chegou. Escreva com coragem. Se essa dor fosse uma lição, ela estaria me ensinando a complete, não com pressa, não para ter alívio imediato, mas para começar a dialogar com o que está te moldando. Porque quando você nomeia o que nasce em você, a dor encontra sentido, e o sentido é o início da cura. Você não está sendo punido, está sendo despertado, chamado, movido, empurrado para uma versão sua que talvez você nunca acessaria em dias fáceis. E isso não torna a dor boa, mas torna você mais forte, mais firme, mais presente. Essa dor agora pode ser o seu último empurrão. Pode ser o que faltava para você parar de viver por impulso e começar a viver por intenção. Pode ser o que te entrega a maturidade que nenhuma teoria ofereceria. Pode ser o que te liberta da ilusão de que a vida precisa ser fácil para ser verdadeira. Respire, sinta e aceite o convite. A dor que te formou não precisa mais te dominar. Marco Aurélio não usou sua dor como desculpa. Ele usou como direção. Ele não buscou um mundo sem desafios. Buscou uma mente que soubesse atravessá-los com dignidade. Joe Dispenza reforça que o campo eletromagnético muda quando você sustenta um novo estado interno. Mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo em reconstrução. Porque transformação não é sobre eliminar tudo o que te fere. É sobre mudar a sua relação com o que te fere. O que te feriu pode ser exatamente o que te revelou. E o que você pensou que era fim pode ter sido o início da sua reconstrução mais silenciosa e mais real. Meditar sobre a dor com olhos estoicos não é sofrer mais, é sofrer melhor.
com mais propósito, com mais estrutura, com mais verdade. Sua maior força não vem do que você venceu, mas de quem você se tornou enquanto atravessava. Que essas 15 meditações sejam mais do que palavras, que sejam chaves, lentes, âncoras, que sejam o começo da sua virada interna, lenta, profunda e irreversível. Se essa travessia silenciosa te entregou algo real, curta, inscreva-se e comente. Eu me tornei mais forte do que a dor que me moldou. Sua presença aqui é parte dessa reconstrução. Antes de sair, clique no vídeo que está na tela agora. Ele é essencial para a próxima etapa da sua jornada. E não apenas porque continua este caminho, mas porque aprofunda, eleva e estrutura ainda mais o que começou a nascer em você aqui. Não é um vídeo qualquer. É o próximo passo silencioso da sua maturidade. Que tudo o que você sentiu aqui se transforme, a partir de hoje, em direção. E que quando a dor voltar, você se lembre. A alma se fortalece no silêncio em que decide não desistir. Canal Estoico.